Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos começando essa live. Boa noite, tudo bem? Estamos começando a live agora. Esperar o pessoal ir entrando. Conversar um pouquinho sobre um assunto muito importante, muito frequente nas nossas crianças, que é a questão do engasgo. E aí a gente vai conversar um pouquinho, tirar dúvidas de vocês, dúvidas que eu recebi durante essa semana que a gente divulgou e marcou essa live. Eu vou responder também um pouquinho para vocês de algumas dúvidas muito frequentes. Pessoal que já está acompanhando a minha página, essa página nova, esse projeto novo, para a gente poder conversar um pouquinho e cuidar das nossas crianças, que é nosso bem maior. Boa noite, Renato, tudo certo? Mandou um oi aí para nós. Esperar mais um pouquinho para entrar mais pessoas que estão entrando, estão chegando. Esse é um horário bom aí para nós. Nós que temos crianças, não fica muito tarde para não atrapalhar a função do sono deles e também não tão cedo que atrapalha o nosso trabalho, né, pessoal? Boa noite, André, tudo bem? O pessoal vai chegando, a gente vai conversando um pouquinho. Esse projeto dessa página que começou, faz em torno de 2 meses que eu comecei esse projeto, que é uma coisa já antiga. Então o pessoal me perguntou um pouquinho da onde que veio essa ideia desse projeto da página. Então o pessoal que não me conhece ainda, eu sou médico, sou formado na área de cirurgia geral e urgência e emergência. Tenho mais de 10 anos de trabalho aí na frente do SAMU, tanto na parte de atendimento, de socorro nas ambulâncias, como na questão de coordenação. E tenho mais uma grande experiência na emergência em hospital mesmo. Trabalhei muitos anos nas emergências, recebendo as crianças para atender. Porque nem sempre nos locais, nos hospitais que a gente atende, tem pediatra. Então a ideia veio, principalmente depois que eu tive filhas no caso, tenho 2 meninas, e aí veio essa ideia do projeto. E agora com a quarentena a gente conseguiu tirar do papel, né? Aproveitar um pouquinho do tempo que eu tive com relação ao consultório da área de cirurgia para fazer esse projeto de cuidar das nossas crianças. Porque a gente sabe que essa parte do atendimento das crianças é uma coisa que mexe muito, tanto com os profissionais na emergência, quanto com os pais. Porque a gente sabe que, infelizmente, acontece muita questão de vir criança a falecer, né? Infelizmente a gente que trabalha com emergência sabe disso. E infelizmente isso não é o ciclo da vida, né? O ciclo da vida não é os pais terem esse triste finalização aí de ter que enterrar um filho. E é triste. E depois que a gente tem filhos fica mais triste ainda. Então o objetivo dessa página realmente é ajudar os pais, pessoas comuns, nesse atendimento, porque por melhor que seja o atendimento especializado, seja do SAMU, seja dos bombeiros, seja da equipe no hospital, esses primeiros atendimentos a gente sabe que faz a diferença entre salvar ou não. A gente sabe disso. Porque imagina, por mais próximo que seja um atendimento, um pronto atendimento, uma emergência, uma UPA, ficar 5, 10 minutos sem respirar ou sem o coração bater, infelizmente, por melhor que seja o atendimento, o desfecho não é o que a gente quer. Então veio disso a ideia de criar essa página, de orientar pessoas comuns, como vocês, como familiares que me perguntam bastante com relação a isso, fazer esse treinamento, medidas básicas que qualquer pessoa pode fazer até que chegue o socorro.
O objetivo disso não é, muito pelo contrário, substituir o atendimento especializado, e sim para dar um suporte para vocês poderem, sim, iniciar as manobras de atendimento das nossas crianças até que chegue o serviço especializado. A gente vê notícias diariamente de que quando tem sucesso, principalmente no nosso foco da live de hoje, que é o engasgo, o sucesso do atendimento é quando o pai ou a mãe estão mais tranquilos, apesar do desespero que é um momento desse, estão mais tranquilos e seguem as normas, as normativas de fazer essas medidas, de desengasgar um leite, desengasgar uma comida, desengasgar um brinquedo. Então, pessoal, esse é o objetivo. Eu tenho vários colegas que vieram me dizendo: bah, Fábio, você está fazendo essa página, essa ideia, mas está faltando algumas questões técnicas. Eu digo para eles: sim, o meu objetivo aqui não é passar orientação para profissionais da área da saúde, e sim para pessoas leigas. Então é o cuidado que eu tenho, tanto nas orientações da minha página aqui no Insta, no Face, no YouTube, é para fazer passagem para pessoas leigas. Lógico, eu tenho vários amigos e colegas da área da saúde também que estão me acompanhando, estão dando dicas, estão ajudando, mas o objetivo não, é treinamento de pessoas leigas até que chegue o pessoal da área da saúde. Até que chegue um profissional capacitado ou que você consiga levar de carro para uma UPA, pronto atendimento. Então é esse o objetivo, pessoal. Entraram várias pessoas, vou dar boa noite aqui de novo, vou me apresentar rapidamente, quem está desde o início aí, desde as 7h30 já viu. Meu nome é Fábio Strauss, eu sou médico, cirurgião geral, com formação em urgência e trauma, mais de 10 anos atendendo no SAMU, tanto na ambulância, no atendimento em casa ou na rua, como na coordenação do SAMU e durante muito tempo na emergência de hospital recebendo as crianças para atendimento. Então, pessoal, nosso objetivo de hoje é falar sobre engasgo. Tá? O que é o engasgo? Como é que a gente sabe que a criança se engasgou? Bom, são 3 fases principais para a gente dar o enfoque. Tá? Os bebês, se é muito frequente se engasgar com leite materno. É muito frequente. As crianças pequenas, é muito frequente se engasgar com brinquedos ou moedas. E as crianças maiores também com brinquedos, porém mais comum o engasgo com alimentos. Então, pessoal, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Eu vou demonstrar aqui para vocês também como é as manobras que a gente faz em criança, bebê do leite materno, com uma boneca das minhas filhas. E nas crianças maiores, eu vou chamar elas para nos ajudar, tá? Eu não tenho bebê em casa, então não dá para demonstrar, mas elas se dispuseram a me ajudar. Tomara que na hora H elas não fiquem com vergonha e elas venham. Pessoal, eu gostaria que vocês, tendo dúvidas, vão me escrevendo aqui, tá? Eu vou responder também algumas dúvidas que vieram durante essa semana. O pessoal me mandou os directs, tanto aqui no Insta como no Face ali, para a gente conversar sobre isso. Vamos começar com os bebês, tá? Que é muito frequente o leite materno. A mãe, ela nota que o bebê se engasgou por 2 fatores. Primeiro, que ele para de sugar e ele começa a ficar com o lábio roxo, certo? Ele começa a ficar com o lábio roxo. A criança não chora. Isso é uma dúvida que o pessoal me mandou. A criança, quando chora, é porque está entrando ar na via respiratória, então ela não está engasgada. A criança, quando chora, ela já desengasgou. Se ela engasgou, já liberou o leite. Ela começa a ficar roxinha, começa pelos lábios, começa ao redor dos olhos e fica molezinha, fica mole. A mãe percebe, ela para de sugar, certo? Isso é um ponto importante. O que a gente faz? Eu vou tentar demonstrar para vocês, tá? O que a gente faz nesses casos com uma boneca, tá? Minhas filhas daqui a pouco já estão aparecendo aqui, estão querendo já vir participar. Tomara que na hora H elas venham.
A questão da gente estar em casa, eu vou levantar aqui para mostrar para vocês, é que eu tô com o meu grude aqui, ó, no meu colo, ó. Vamos ver se ele sai. O meu gato aqui, meu grude, eu vim aqui preparar para vocês e ele entrou, veio no colo e não quer sair. Pessoal, nós vamos mostrar aqui na boneca. Vocês vão me mandando as dúvidas, tá? Porque para mim às vezes fica claro isso, mas para vocês não. Então eu quero que, se vocês não entenderem, vocês me perguntem. Isso é muito frequente. A criança, a gente faz as batidinhas nas costas, tá? A gente apoia ela no nosso antebraço, tá? No antebraço, eu vou mostrar aqui para vocês. A gente segura o rosto com esses dedos aqui no rosto. Deixa eu tirar o gato aqui, que ele não está querendo me ajudar. E a gente apoia no antebraço, sempre com a cabeça um pouco mais baixa, tá, pessoal? A cabeça um pouco mais baixa do que as pernas. Por quê? Porque a própria gravidade vai ajudar a desengasgar. E a gente bate com essa parte, o calcanhar da mão que a gente chama, nessa parte de trás, tá? A gente dá batidinhas fortes. Não adianta ser devagarzinho e também não muito forte para não machucar a criança, mas tem que ser batidas fortes. Batidas fortes. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Vão me escrevendo aí se não estão conseguindo. Quem for ler na parte técnica, diz bater 5 vezes, depois virar para o antebraço e fazer como se fosse massagem cardíaca entre a linha dos mamilos. Isso é para quem é da área da saúde. Se vocês conseguirem só fazer essa parte e chamar ajuda, chamar alguém de casa para ligar para o 192, que é o SAMU, ligar para 193, que é os bombeiros, ou muitas pessoas que moram perto do hospital, se tiver alguém para dirigir o carro, vai fazendo isso só assim, não precisa se preocupar com a massagem cardíaca, tá? Segurando o rosto da criança, apoiado no teu antebraço, batendo nas costas, firmezinho, a grande maioria das vezes vai desengasgar. Vai fazendo isso enquanto alguém dirige para uma UPA ou para um hospital. Quando que você vai perceber que a criança desengasgou? 2 fatores importantes. O primeiro, vai sair leite da boca da criança, ela vai vomitar. E a segunda, ela vai chorar. Então é aquilo que eu falei para vocês. Criança que chora não está obstruído. Criança que chora está respirando. Então são esses 2 fatores importantes. Então, pessoal, bater com o calcanhar da mão nas costas da criança, do bebê no caso, que isso a gente está falando para bebê, aleitamento materno, apoiado no teu antebraço, com a cabeça um pouco mais baixa, tá? Isso para bebê. Alguma dúvida com relação a bebê, pessoal? Sim, Renato, isso serve para leite, principalmente para leite em bebê. Comida engasgada, crianças maiores, nós vamos demonstrar agora que vieram as minhas 2 ajudantes. Nós vamos falar agora um pouquinho de crianças maiores, tá? Sim, serve para qualquer líquido em bebê que você consiga colocar no teu antebraço, tá? Isso normalmente é para bebê que amamenta, que você consegue pôr no antebraço. Crianças maiores que se engasgam com líquido ou com alimento, nós vamos conversar agora um pouquinho com as minhas 2 auxiliares aqui. Tá bom? A Elisa e a Ingrid. Tá bom, pessoal? Oi. Eu vou aproveitar que elas vieram aqui, eu vou tirar o meu fone para vocês poderem, para eu poder me afastar um pouquinho. Estão me ouvindo bem sem o fone? Hein, pessoal? Alguém me manda um oi aí se estiverem me ouvindo bem sem o fone. Tá? Vamos começar com a Elisa? Então assim, pessoal. O que a gente faz com criança da idade dela? Serve também para crianças um pouquinho menores, tá? Eu vou tirar minha cadeira daqui
para mostrar para vocês. A gente se apoia atrás da criança, tá? Com uma perna no chão e pode deixar, filha, obrigado. Com uma perna no chão e um joelho e uma perna dobrada, tá? Para fazer uma base de sustentação boa. Se a gente ficar de cócoras assim, a gente não consegue ter uma base, tá? E a gente pega a mão fechada, tá? Na altura da boca do estômago. E a gente apoia a criança por trás, tá? Então, a mão fechada na boca do estômago, a outra palma da mão aberta aqui e faz um movimento forte nesse sentido, ó. De baixo para cima. Isso é para crianças um pouco maiores, até a idade dela e daqui para frente, inclusive para adultos. Então, assim, é um movimento na boca do estômago, a gente escorado e vai fazendo esse movimento firme, forte, tá? Por que que é importante a gente se escorar bem atrás? Porque se a criança, se o alimento ou a moeda, ou o brinquedo não sair, a criança vai desmaiar. E aí você está com uma base boa para segurar ela, para ela não cair no chão. Se você estiver numa posição com uma base não firme, cai você e ela. Então tem que fazer esse movimento firme e a gente com uma base boa. Tá, pessoal? Obrigado, Elisa. Dá um tchau pro pessoal. Cuidado aí com os fios, amor. Agora, na Ingrid. Crianças um pouco maiores, ó. Vem aqui, ó. Eu não posso ficar abaixado, tá? Eu tenho 10 anos. Isso, ó, tem 10 anos. Eu não posso ficar abaixado porque eu não tenho ângulo para fazer o movimento firme, tá? Então, vamos subir um pouquinho a câmera. Como é que a gente faz? A gente se apoia também, tá? Mas com as duas pernas aqui. Uma perna no meio das pernas da criança, para poder fazer uma base boa. Tudo é questão da base. E o movimento é o mesmo, tá? Põe a mãozinha aqui para o pessoal ver. Mão fechada, na boca do estômago, a outra mão aqui e aperta firme de baixo para cima, forte. Vários movimentos, não adianta ser fraquinho. Eu não vou fazer porque machuca, tá? E por que é importante a base forte? A base é importante porque uma criança grande, se ela desmaiar e eu não tiver com uma base boa, ela cai e eu caio. Tipo a Elisa se desmaiar, tu vai cair? Isso. Eu, como sou maior, tu também cairia. Também cairia. Seria pior. Isso. Como é que a gente faz, por exemplo, uma pergunta que eu recebi? Uma mãe com um filho maior. A gente sabe que tem umas crianças de 10, 12 anos que tem 1,80 m. Então, vou demonstrar para vocês, ó. Digamos que a Ingrid seja maior que eu, tá? Qual é o segredo? Não, fica de pezinho certo. Qual é o segredo? O segredo é a base, tá, pessoal? Ela escora em mim e aí sim, por mais que não seja uma posição das mais adequadas, das mais confortáveis, é a mesma coisa, na boca do estômago, de baixo para cima. E por que a base é importante? Caso ela desmaie, ela apoia em mim e a gente vai deitando os dois, para ela deitar, tá? Se a criança desmaiar, aí sim, a medida é massagem cardíaca, tá? A massagem cardíaca, porque faz a pressão também em toda essa parte do tórax e a criança pode vir a cuspir o alimento ou a moeda, o brinquedo, enfim. Mas a ideia é ficar fazendo essas manobras até chegar o socorro adequado, tá? Porque isso aqui, diferente do recém-nascido que você coloca no antebraço e vai batendo nas costas e consegue ir para uma emergência, para um hospital, alguém dirigindo, com as crianças não dá. Então o ideal é alguém liga para o SAMU, 192, alguém liga para os bombeiros, enquanto você vai fazendo essa manobra. Certo? Certo. Então, obrigado, filha. Tchau. Cuidado dos fios. Certo, pessoal? Eu vou voltar aqui pro meu fone. E eu queria que vocês me mandassem dúvidas a respeito disso que a gente conversou, que é bem importante.
Estão me ouvindo de novo? Tudo certo? Pessoal, vocês perceberam, prestaram atenção bem como é que são esses movimentos? É importante fazer essas manobras adequadamente, tá? Tirando a manobra do recém-nascido, que é essa de apoiar no antebraço, as outras de crianças que já caminham, de crianças pequenas, 1 ano e meio, 2 anos para cima, é sempre essa manobra, inclusive para adultos. Tá? Não é nosso foco aqui, mas a gente sabe que tem algumas crianças que têm tamanho de adulto. E principalmente as mães que são menores do que muitos filhos, têm essa dúvida de como é que iria fazer. Se vocês forem pesquisar na internet, existem outras dúvidas, outras explicações, outras coisas para serem feitas, mas assim, de modo geral, é o que eu digo para vocês. A nossa ideia, o nosso foco aqui, o meu foco, é passar para vocês pessoas comuns, para poder treinar. Quem tem bebê, quem tem filhos, ver essa posição, a gente sempre espera que isso não aconteça com a gente. Mas é importante a gente estar preparado para se acontecer. Então, mão fechada, bem na boca do estômago, tá? Bem onde termina o ossinho do peito. Se a gente se palpar nessa área, tem osso, osso. Quando terminar o osso, é onde a gente põe a mão fechada. E faz um movimento forte. Tem que ser movimento forte de uma vez só, tá? De baixo para cima sempre. Faz e volta, com a criança escorada assim para frente. Porque a gente ajuda a gravidade, além de fazer essa pressão, ajuda a cuspir, a expelir o objeto que está causando o engasgo. Tá bom, pessoal? Dúvidas? Vamos ver quem tem mais dúvidas a respeito disso. Deixa eu ver as perguntas que vieram para nós. Serve para qualquer líquido? Sim, serve para qualquer líquido. O mais comum é menores de 2 anos se engasgarem com líquido, tá? O mais comum é com menos de 2. A partir dos 2 anos a criança já começa a ter o reflexo da tosse. E aí já é mais difícil engasgar com líquido, mas antes de 2 anos, sim, tá? Antes de 2 anos pode acontecer, e a mesma manobra. Se for uma criança pequena, um bebê no caso, que caiba no antebraço, é aquelas medidas de batida nas costas. Do contrário, é essa de mão fechada. Serve para leite ou para comida? Sim, serve para leite e para comida, tá? Essa é a questão da diferença da idade e do tamanho da criança. Uma pergunta que me mandaram é com relação a milho de pipoca. Pessoal, milho de pipoca é indicado dar para crianças acima de 4 anos só, tá? Essa é a indicação da Sociedade Brasileira de Pediatria. Eu não sou pediatra, tá? Eu tenho formação em urgência e emergência, mas eu atendi durante muitos anos crianças. E eu estou sempre me atualizando com relação a isso, apesar de não ser pediatra, porque é uma área que eu sempre gostei de urgência e emergência. E a Sociedade de Pediatria, ela indica que crianças com menos de 4 anos não devem comer pipoca. Por quê? Porque esse reflexo que eu falei para vocês a partir de 2 anos, que elas não têm até 2 anos do líquido, existem crianças que têm isso com sólido, como seria a pipoca, até os 4. Essa é uma briga, vamos dizer assim, da sociedade. E a gente sempre vê que é melhor pecar por excesso. E realmente existem casos de criança com 3, 4 anos que se engasgam com milho de pipoca, inclusive que infelizmente vem a falecer por causa disso. A outra coisa é que o milho de pipoca entra na parte respiratória, ele não tranca aqui em cima, ele tranca lá embaixo, na hora que tem a divisão da parte respiratória para os pulmões, e aí tem que fazer um procedimento para tirar. Né? Não é uma cirurgia propriamente dita, mas é um procedimento que precisa de anestesia e tudo, e que dependendo da onde trancar
a criança não consegue respirar e aí ela não vem a óbito, dependendo de onde trancar o milho. Se tranca lá embaixo. Então, por isso, é uma precaução, mas que realmente, se for ler os artigos, é só a partir de 4 anos indicado comer milho. Comer pipoca, desculpa, por causa do risco do milho. Quando acontece qualquer coisa com meus filhos, entro em pânico e não faço nada. Sim, justamente. Esse é um dos nossos objetivos aqui, tá? Por que causa pânico? É normal. Eu tenho 2 meninas, como vocês viram. A gente tem pânico por tudo que a gente desconhece. Tudo que é novo, tudo que é desconhecido, o ser humano tem pânico. Isso é normal, em qualquer situação. Quando lida com os nossos filhos, mais ainda. Porém, se a gente souber o que fazer, a gente não vai ter pânico. Por exemplo, se a criança, quando a gente tem o primeiro filho, isso é uma coisa comum que a gente ouve, e vocês me corrijam se tiver diferente, mas quando a gente tem o primeiro filho, a gente tenta fazer aquela bolha para que nada aconteça com ele. Aquela primeira caída, aquele primeiro esfolão, parece que a gente chora junto com eles. Qualquer sangramentozinho, parece que a gente chora mais do que eles. Isso quando é a primeira vez. Quando cai a segunda, esfola o joelho, a terceira, às vezes a gente já nem... de novo, né? E no segundo filho, nessas quedas mais comuns, a gente diz pro filho mais velho, vê o que aconteceu ali que teu irmão tá chorando. Então aquela brincadeira que o primeiro filho é de cristal, o segundo é de vidro e o terceiro é de aço, que a gente nem vê o que acontece, né? Então é porque pelo desconhecimento nosso. Então tudo que é novidade, a gente tem medo. Tudo que é novo causa pânico. A minha ideia de passar aqui para vocês é para que vocês treinem e vejam como é que faz, porque se vocês souberem o que fazer, vai ter menos pânico. Não é para substituir o levar um filho para um hospital, para uma emergência, ou chamar um serviço de atendimento. Não é esse o objetivo daqui. E sim para que vocês saibam o que fazer até chegar esse atendimento especializado. É óbvio, se a criança caiu e esfolou o joelho ali, está sangrando, não vai levar num hospital. Normalmente não se leva, e no momento atual que a gente quer passar o mais longe possível de hospital, menos ainda. A gente sabe que é só lavar no banho, a criança vai gritar porque arde, o primeiro filho você vai chorar junto quando ele chorar no banho, não tem problema, é normal, seca bem sequinho e deu. Em 2, 3 dias já vai estar com a casquinha e acabou. E na segunda vez que a criança cair, na terceira, põe ela no banho sozinha pra gente não chorar junto. E a gente nem vai chorar. Então, é assim. Agora, coisas mais sérias, mais graves, tipo uma queimadura, tipo um engasgo, como a gente fez agora, bom, a gente tem que levar para um atendimento. Mas a gente tem que saber o que fazer. Porque se a gente ficar em pânico, a criança fica mais em pânico, a gente não vai nem lembrar o que fazer, não vai nem lembrar de chamar ajuda, não vai nem lembrar de levar para um lugar para ser socorrida a criança, e aí, infelizmente, a criança ficar sem respirar, ficar engasgada, a gente sabe o que acontece. Então, tudo que é desconhecido, tudo que a gente não sabe o que fazer, a gente fica em pânico. Então, a ideia aqui é que vocês saibam o que fazer. Ficar um pouco nervoso é normal. Tudo que acontece com nossos filhos, ainda mais coisa mais grave, é normal a gente ficar nervoso. Mas a gente sabe que essas medidas fazendo em casa logo no momento que isso aconteceu é mais fácil de resolver. Principalmente a gente vê a criança comendo e se engasgou, logo fazer essas manobras, ou o bebê amamentando, a mãe está ali amamentando, já percebe isso, já põe no antebraço, já começa as batidas. Olha, é muito difícil, se fizer direitinho, não desengasgar. E aí a criança chorou, a mãe vai chorar junto, chora os dois e está resolvido, tá? Mas é importante
ter esse conhecimento. Certo, pessoal? Deixa eu ver as outras dúvidas aqui. O pessoal concordou comigo, né? Quando acontece qualquer coisa com os filhos, em pânico, eu não faço nada. Justamente é isso. A gente tem que saber, tem que treinar, sempre esperando para que não aconteça, mas estando pronto para se acontecer. Tá bom, pessoal? Dúvidas. A minha ideia era responder as dúvidas que vieram nessa semana aí eu já fui respondendo e expliquei. Quero ver que dúvidas vocês têm aí, que a gente ainda tem mais alguns minutinhos para conversar mais um pouco. Vocês perceberam bem a posição da mão, tanto na batidinha das costas do bebê, como em crianças, tanto pequenas como maiores? A posição que é muito importante e a força que a gente tem que fazer o movimento. Vocês conseguiram perceber isso direitinho? Hein, pessoal? Essa nossa primeira live aqui, o pessoal fica um pouco mais tímido, mas a nossa ideia é fazer outras sobre outros assuntos. E até vocês podem nos mandar assuntos, nos deem dicas de assuntos para a gente conversar com vocês. Tá? Dúvidas que vocês tenham. Vamos fazer uma live sobre tal assunto. A gente espera nunca precisar, com certeza. A gente espera nunca precisar, mas a gente tem que estar preparado para isso. Tá? A gente tem que estar preparado para isso. A ideia é que vocês nos ajudem a divulgar a página, tá? Marquem conhecidos que têm crianças, coleguinhas, pais e mães, colegas das escolas dos filhos, professores. Eu já dei muito curso de treinamento com relação a isso nas escolas aqui da região que eu trabalho, que eu moro. Na época que eu estava no SAMU, a gente foi nas escolas, tanto escolas públicas quanto privadas, para ensinar os professores, demonstrar todas as manobras, não só com relação a isso, mas como outras coisas. Então vocês nos mandem dúvidas do que a gente pode fazer, outros temas para outras lives, outros temas para outros cards que a gente possa fazer, para eu fazer vídeos explicando para vocês. O pessoal que me segue aí nas páginas vê que eu faço vários vídeos, os mais diversos assuntos. Uso sempre que precisa as minhas filhas aí junto para poder demonstrar, para ser mais perto da realidade. Tá, pessoal? Essa é a nossa ideia. Explicar o que realmente acontece. A pior coisa é a gente pensar isso nunca vai acontecer. A gente espera que isso nunca aconteça. Mas infelizmente a realidade, cada um de nós, se for ver com conhecidos, já teve vários que aconteceram. E esses vários que aconteceram, se eles fizeram as manobras ou conseguiu levar para lugar, tivemos finais felizes. Minha filha já engasgou com uma bala, fiquei muito nervosa, não sabia o que fazer. Graças a Deus o marido estava junto e conseguiu ajudá-la. Camila, eu vou te dizer, eu quando tinha 7 para 8 anos, o pessoal que é da minha faixa etária, lembra da bala soft, que inclusive depois de algum tempo ela mudou o formato, não é mais aquela redondinha. Eu me engasguei com uma bala soft quando tinha 7 para 8 anos, e eu lembro até hoje, a minha mãe me desengasgou colocando a mão na minha goela, literalmente, e com a unha maior de mulher, foi lá e pum, tirou. Eu lembro até hoje a sensação. Tá? Me viraram de cabeça para baixo. E André, ainda bem que não tem mais bala soft, né? Ainda tem, mas mudaram o formato e fizeram um buraquinho no meio para se engasgar, ter como respirar. Na minha época, né? E aí ela me tirou com a unha, por sorte. Senão eu não ia estar aqui conversando com vocês hoje. O meu primeiro filho se engasgava muito, já o segundo não. Cada filho é diferente. Quem tem mais de um, a gente vê que o segundo é bem diferente do primeiro, em todos os sentidos. Por mais que sejam criados pelo mesmo pai, pela mesma mãe, o mesmo ambiente, nós não somos os mesmos que éramos quando tivemos o primeiro filho. Então, por isso que a formação deles é bem diferente. E eles são bem diferentes, né, pessoal? A gente sabe disso. Quem tem mais de um
Como eu brinco, quem é corajoso de ter mais de um como eu, mais 2 e parei. Se tem alguém aqui que tem 3 ou 4, nos conte a experiência. Mas como eu vejo com amigos, aí o terceiro também é bem diferente do primeiro e do segundo. E não adianta, é bem assim, né? O primeiro a gente cria numa bolha de cristal aí, o segundo e o terceiro já é bem mais fácil, a gente já não chora tanto quando as coisas acontecem. Principalmente as coisas leves, mas as coisas mais importantes, mais graves, realmente é importante, pessoal. Esse primeiro atendimento é muito importante para a gente poder ter um final feliz. Tá, pessoal? Então, assim, nós vamos chegando no final da nossa live. Se ninguém mais tem perguntas, a gente vai tentar disponibilizar essa live aí, ficar no canal do YouTube, tá? Fábio Strauss Primeiros Socorros. Não esqueçam de marcar seus conhecidos, seus amigos, familiares que têm crianças, pais, professores, tios, para que a gente consiga fazer com que essa mensagem, com que esse nosso objetivo chegue ao maior número de pessoas possíveis, para que a gente possa ter mais finais felizes, tá? Próxima live sobre queda, muito interessante, podemos falar sobre queda sim. Vamos conversar sobre isso, tá, pessoal? Vamos falar sobre queda. Desculpa, é Costa Sayonara. Eu não sei teu nome, desculpa, mas te agradeço a sugestão, a participação, ter nos acompanhado aí desde o início, tá? E gostei da ideia. Vamos preparar uma próxima live sobre queda, tá? A gente já falou um pouquinho sobre queda num card, num vídeo, mas vamos fazer uma live. E vão mandando dúvidas. Sayonara da Costa. Tá bem, obrigado. Tá? Obrigado por ter achado interessante. Obrigado pela participação também. Desculpa, não sei teu nome. Ju? Não sei se é Ju. Jusceli. Tá? E a gente espera que chegue essa mensagem em mais pessoas. Porque a gente sabe que faz a diferença esse atendimento inicial. Tá bom, pessoal? E a gente sabe que as dúvidas vão aparecendo no decorrer dos dias. Me mandem um direct, me mandem perguntas. Eu estou sempre respondendo para vocês. Essa aqui é uma atividade paralela da minha profissional como cirurgião, tá? Mas eu estou sempre respondendo, sou eu mesmo que respondo para vocês. Então, são com questões básicas que vocês podem fazer no dia a dia. Marquem seus conhecidos para que a gente consiga chegar para mais pessoas, tá bom? Obrigado Martinha, obrigado pessoal, obrigado a participação. Vamos encerrando aqui e o próximo live então fica sobre queda. Perdeu a nossa live? Não, tudo bem, boa noite. Nós vamos tentar disponibilizar essa live para ficar no canal do YouTube, tá? Vamos ver se a gente consegue colocar ela, depende, às vezes o Insta aceita, às vezes não, de ficar durante 24 horas também a live na minha página aqui no Insta, mas eu vou tentar salvar para que ela vá para o canal do YouTube também. Quem não nos acompanha lá, coloca no YouTube Fábio Strauss Primeiros Socorros. Tem aqui no Insta, tem no Face, tem no YouTube. E a nossa próxima live nós vamos nos programar, vou divulgar aqui para vocês, vamos falar sobre queda. Gostei bastante do assunto, um assunto importante. Vamos falar sobre queda, seja da própria altura, seja do berço, seja de cadeira, seja do cadeirão de se alimentar, ou seja também, às vezes, de alturas maiores, como janelas e tudo. Lembrando que a queda, o principal é a prevenção. Nós vamos falar bastante também sobre a prevenção. A questão dos engasgos, tomara que salve. Eu também espero que salve, porque às vezes o Instagram nos boicota e a gente não consegue. Mas lembrando que a queda, o principal é a prevenção. A prevenção do engasgo, do aleitamento é difícil, não tem como, tem que amamentar. É importante esse vínculo mãe-bebê, não deixe de amamentar por isso. A questão do engasgo é cuidar com os brinquedos, tá, pessoal? A gente sabe que na quarentena as crianças em casa, direto, é 1 segundo de desatenção,
evitar brinquedos pequenos para crianças menores de 2 a 3 anos. Certo? Agradeço a todos. Vamos lá, todos nós temos funções com as crianças agora, janta, banho, pôr para dormir. A minha ideia é fazer sempre esse horário 19h30, que é um horário intermediário que dá tempo da gente chegar do trabalho e se arrumar, e também não atrapalhar a rotina das nossas crianças, que é muito importante. Tá bom? Obrigado mais uma vez, um grande abraço a todos. E quem ficou com dúvidas, me escreve que eu respondo para vocês. E vamos colocar um despertador na próxima live aí, 19h30. Eu vou divulgar para vocês, vou me organizar para uma outra segunda-feira aí a gente poder conversar bastante. Um grande abraço e obrigado mais uma vez a todos.